Olá, pessoal. Vamos para o segundo livro da República, do Diálogo da República, do Platão. No segundo livro da República, Platão aprofunda o problema deixado em aberto no primeiro livro, que tem um vídeo já aqui. Afinal, a justiça é boa por si mesma ou apenas pelas vantagens que proporciona? É uma pergunta. Glauco e Admanto desafiam Sócrates a defender a justiça sem recorrer a recompensas, à fama ou ao reconhecimento social. Eles apresentam a visão segundo a qual os homens praticam a justiça apenas porque são obrigados. Se pudessem agir injustamente, sem sofrer punições, fariam isso sem hesitar. Assim, a justiça seria apenas um acordo entre homens para evitar que todos fossem vítimas de violência alheia. Para responder esse desafio, Sócrates propõe um caminho original. Em vez de procurar a justiça diretamente no indivíduo, ele sugere observá-la primeiro na cidade, aonde ela seria mais fácil de identificar. Surge então a construção da cidade ideal. É muito interessante essa parte do diálogo ali no livro 2 da cidade ideal que o Sócrates está pensando. É uma cidade ideal, né? Não quer dizer que é um modelo correto que tem que ser implementado sempre. A cidade nasce porque nenhum ser humano é autossuficiente. É muito interessante e é verdade. Você vai perceber que uma sociedade saudável depende de várias pessoas, porque ninguém consegue ser autossuficiente. É impossível. E isso é muito interessante. Até você pode fazer uma analogia até para não ter tanta inveja das pessoas, raiva, uma ajuda mútua, porque você não vai se bastar nem aquela pessoa. Cada um tem um talento para contribuir para a sociedade. Vamos ver aqui. Todos dependemos uns dos outros para satisfazer as nossas necessidades mais básicas, como alimentação, moradia, vestuário e a proteção. Dessa dependência surge a divisão do trabalho. Cada pessoa deve exercer a atividade para a qual possui maior aptidão natural, pois é assim que a sociedade produz mais, melhor e de forma mais eficiente. Então, cada um de nós tem uma aptidão natural para algo, e aqui está falando aqui também na sociedade ideal, e nós temos que, acho que a grande dificuldade é a gente descobrir essa aptidão natural e conseguir começar a desenvolver essa aptidão natural que nós temos. Mas cada um de nós tem uma, e muitas vezes elas são diferentes uma das outras, porque é o ideal para uma sociedade ser diferente uma das outras. Esse princípio de especialização será um dos fundamentos da justiça platônica. Se você pensar, é verdade, você não fica se sentindo injustiçado se você sabe que você tem um dom que contribui para a sociedade e aquela outra pessoa tem um outro dom que contribui também, porque fica algo ali que todos contribuem para o bem e a justiça dessa sociedade. À medida que a cidade cresce, no caso cidade, né? À medida que a cidade cresce, surgem novos desejos, mas também surgem novas pessoas. O que antes era suficiente deixa de bastar. Homens passam a desejar riquezas, luxo e conforto e, para obtê-los, precisam expandir seus territórios. E é interessante você pensar sobre isso, né? Pô, tá um diálogo ali de Platão, a República, bem antigo, de 2000 anos, mais de 2000 anos, e algo tão inerente ao ser humano, que é esse desejo de expansão, de conforto, de riqueza, é algo inerente ao ser humano. E que muitas vezes, para conseguir isso, as pessoas, né, as sociedades, entraram em guerra. Como a guerra faz parte da sociedade humana desde que o homem é homem. Você pode pegar a história e você vai descobrir isso. É nesse momento que Platão identifica a origem da guerra. Conflitos não nascem das necessidades naturais, mas do desejo ilimitado de possuir cada vez mais. E se você quiser fazer uma analogia com o tempo presente, você vai entender algumas sociedades até de forma mais profunda os conceitos, o ser humano, né, os países, hoje em dia, olhando para os diálogos de Platão como a República, e sair um pouco desse senso comum
de achismos. Né? Um ótimo exercício e um exercício filosófico. Com a guerra surge também a necessidade de uma classe especializada, não é? Os guardiões. Esses homens e mulheres deverão dedicar toda a sua vida à proteção da sociedade. Platão afirma que não é possível exercer bem muitas funções ao mesmo tempo. Assim como o artesão aperfeiçoa sua arte pela dedicação, também o soldado precisa fazer da defesa da sociedade sua profissão. Então, é uma profissão, é uma aptidão que algumas pessoas da sociedade, alguns homens, aqui no caso, vão exercer, que é de guardar a sociedade. Então, é ruim ter guerra. O Platão está falando aqui que é inerente à sociedade e ao ser humano, pelo desejo de expansão, tá? Não é que a pessoa. Aqui o Platão não vai fazer nenhuma análise moral, psicológica de nada. Ele fala, é inerente ao ser humano isso, esse desejo de expansão. Não basta que o guardião seja forte. Ele deve reunir qualidades aparentemente opostas. Ser corajoso diante dos inimigos e manso com os cidadãos. Para isso, precisa amar o conhecimento, pois somente quem conhece distingue corretamente o amigo do inimigo. E ele faz uma ótima analogia com um cão, né? O cão, ele é muito dócil com os seus donos e as pessoas da sua casa, e o ideal é ser indócil com pessoas de fora. Porque o cão tem essa função de guardião. A essência do cão é essa, de guardião, sempre foi. Depois de um tempo virou companhia, mas é de guardião e companhia também. É nesse contexto que Platão aproxima pela primeira vez a figura do guardião da figura do filósofo, o verdadeiro amante da sabedoria, porque o amante da sabedoria, ele sabe separar o bem do mal, o inimigo do amigo. Bem interessante isso aqui. Eu, como católica, e acabo fazendo analogias com a Bíblia, tem passagens da Bíblia que muitas vezes alguns pedem sabedoria a Deus, porque a sabedoria é que vai te fazer saber diferenciar o bem do mal. A educação ocupa um lugar central nesse livro. O Platão afirma que a formação da alma começa muito antes da vida adulta, lá na adolescência, na infância. As histórias, os mitos, a poesia e a música moldam o caráter das crianças de maneira profunda. Por isso, não se deve permitir que elas escutem qualquer narrativa. Temos que ter cuidado com a alma das crianças, porque é nessa época que está tendo o processo de formação da sua alma, e pode ter um processo de corrupção da sua alma. Os mitos devem ensinar a amar a verdade, a justiça, a coragem, a moderação. Essa preocupação leva Platão a criticar diversos relatos tradicionais da mitologia grega, especialmente aqueles que os deuses aparecem mentindo, enganando e cometendo injustiças. Principalmente acho que Platão está falando, olha, as crianças não devem consumir esse tipo de narrativa onde os deuses aparecem com tantas questões contraditórias, porque não é bom para a alma das crianças que está em formação. Não quer dizer que ele nunca vai poder ler aquilo, mas porque não é bom. E, de novo, vou fazer uma analogia, né? Comigo católico, ele tinha um índex, que é um livro que a igreja proibia seus fiéis de ler, e a gente fala assim, não, eu não quero ser proibido de ler, eu quero liberdade para ler. Mas talvez seja também preocupada com o processo de formação e corrupção da sua alma. Alguém vai chamar o Platão de censor? Ele está só preocupado, essas crianças aqui, nesses mitos, tem questões que na alma de uma criança ali não é o momento de receber aquilo por processo de educação da sua alma. Para ele, Deus é essência para Platão. Deus é essencialmente bom, e sendo bom não pode ser a causa do mal. Aquilo que é perfeito não muda de caráter nem pratica ações indignas. Assim, a educação deve apresentar modelos dignos de imitação, capazes de formar almas virtuosas. O livro 2 termina lançando as bases de toda a República. Esse livro é muito bom, né? Porque fala de educação. A cidade ideal começa a ganhar forma. A educação é apresentada como fundamento da vida política.
E a investigação sobre a justiça deixa de ser apenas uma discussão abstrata para tornar-se um estudo sobre a natureza humana, a organização da sociedade e a formação do caráter. Platão nos convida a compreender que uma cidade justa depende de cidadãos bem educados e que a verdadeira justiça nasce, antes de tudo, da ordem e da harmonia da alma. Mais um livro do diálogo A República finalizado. Vou dizer para vocês, não sei se é porque eu li os outros diálogos antes, porque eu estou lendo os diálogos na edição da Édipo, que é muito boa, uma edição barata para gente que quer estar lendo os diálogos de Platão, bem em conta, ela não tem a questão do grego ali do lado, mas é muito boa a tradução, eu tenho gostado bastante. Não sei é porque eu li primeiro os diálogos que tem ali na Édipo, só sei que estou achando bem tranquilo o diálogo da República, mesmo sendo grande, ele é bem dividido em livros, é muito bem organizado. Acredito que vocês também terão facilidade. Até o próximo livro do diálogo A República.